E aí, turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre essa vitória do Fortaleza por 3-0 em cima do CSA na noite dessa sexta-feira lá no PV pela Copa do Nordeste. Foi o último teste antes do tão aguardado e sonhado jogo pela Libertadores contra o Maldonado, quinta-feira que vem lá no Uruguai. Eu gostei bastante do Fortaleza porque mesmo com todas as modificações que o Vojvoda fez, olha só, o Vojvoda mudou 10 posições em relação à vitória contra o Bahia por 3-0. Só deixou o Caio Alexandre. E aí ele colocou o João Ricardo, colocou o Dudu, colocou o Sebadios novamente, o Brites voltou, Lucas Esteves, Zé Wellison, o próprio Caio, estreou o Caleb ali no meio de campo, colocou o Pikachu de um lado, teve o Romero e o Lucero junto ali no setor de frente. Mas eu vi um Fortaleza que no início teve algumas dificuldades, como está acontecendo, ou como aconteceram contra o ABC e contra o Ceará, que acabou levando aqueles gols no início e desequilibrou o time, mas o time não levou gol, suportou, e aí acho que o principal é esse ponto. Por exemplo, jogadores como o João Ricardo, goleiro. Pô, o João Ricardo pode ser titular tranquilo, sem nenhum problema. Na hora que ele foi exigido, se garantiu. Lucas Esteves, o lateral esquerdo, que se criou até um burburinho, e parece que não fica e tal. Pô, é um cara, rapaz, é um lateral que sabe cobrar falta, colocou uma no travessão. Então assim, já tem uma característica diferente de um Bruno Pacheco, já um jogador que gosta bastante, não só de atacar, mas eu acredito que ele faz uma boa cobertura pelo lado esquerdo. O Dudu, que eu acho que assim, é entre ele e o Tinga, mas eu acho que o Dudu joga, assim, não vou dizer que é bem melhor que o Tinga, mas ele tem uma forma de atuar, de atacar, que eu gosto bastante. Ele tem um cruzamento muito bom, o Dudu, e eu tô gostando dele, eu acredito que é capaz dele ser até titular contra o Maldonado. A defesa teve o Brites e o Sebadios. Quando foi exigida, pecou em alguns momentos, mas acabou segurando sem nenhum problema, se defendendo bem, não levou gol, que eu acho que é o principal. Colocou o Zé Wellison com o Caio Alexandre, que é uma dupla nova, né? Geralmente tinha Zé Wellison e Hércules, Zé Wellison com Ronald, ou os três, e aí sempre é Caio Alexandre e Sacha. O Sacha entrou com o Hércules também em outros jogos, mas enfim, e o Zé Wellison mais uma vez naquele estilo, né? De chutar bem de fora da área, eu acho que isso conta muito. É muito interessante ter essas válvulas de escape e essas opções que o Vojvoda tem. Por exemplo, você tem um volante que sabe chutar bem de fora, é excelente. Você tem um jogador como um volante como o Hércules, que chega na área e faz gol, é outra forma de você ter um estilo de jogo. E o Caio Alexandre é aquele jogador, né? Ele vai lá receber a bola lá na área, né? Recebe a bola, conduz a bola, chega na área adversária também, roda todo o campo. Então, assim, são volantes e são diferentes estilos de jogadores que ajudam o Vojvoda na montagem da equipe. O Caleb foi bem, para mim foi uma atuação discreta. Algumas pessoas até me criticaram porque eu falei isso. Ele teve uma atuação discreta porque não fez gol, obviamente, mas o jogador não teve uma assistência, mas é um jogador que, obviamente, claramente tem uma categoria, tem qualidade e vai fazer a diferença em determinados momentos quando o Pochettino, que para mim deve ser o titular, o Pochettino até entrou no jogo, deu um passe, mais uma assistência para um gol do Fortaleza e mais uma vez para um gol do Galhardo. Então assim, eu acho que o Caleb tem tudo para aos poucos ir ganhando espaço e buscar a titularidade. Ele e o Pochettino ali nesse setor do meio. O Pikachu lá na direita, enfim, o Pikachu fez gol. Que é isso, rapaz, o homem foi de pênalti, é verdade, mas tava precisando desse gol, estava com a confiança meio mal, porque ele perdeu aquele gol, acho que foi contra o Caucaia, só ele, sem goleiro, né, chutou na trave, então tava perdendo gols muito fáceis, contra o Bahia foi um desses. Enfim, acho que o Pikachu faz um gol, ganha uma moral e tal. E aí a gente vai para dois jogadores que eu acho que não vão dar certo jogar juntos, que é Lucero e Silvio Romero. Não dá certo, eu acho que o Vojvoda comprovou ontem. Não sei se o Lucero não joga na mesma posição que o Lucero. Desculpa, o Lucero joga na mesma posição do Romero. O Romero é que não joga na mesma posição que o Lucero, né? O Lucero cai um pouco mais pela esquerda, gosta de jogar centralizado, joga de costas, né, pro gol, sabe fazer aquele estilo de pivô e sabe finalizar muito bem, que foi um golaço. Então assim, creio que o ataque deve ter suas mudanças. Quando o Pedro Rocha, que teve a fatalidade, né? Eu acho que o Pedro Rocha vai demorar a voltar, mas quando o Moisés voltar, pode ser Moisés de um lado, Thiago Galhardo e Lucero. Pode ser uma alternativa, né? Romarinho, Lucero e Thiago Galhardo. Então, o Vojvoda tem algumas opções. Eu só acho que Lucero e Silvio Romero não dão certo. Eu acho que eles vão disputar uma vaga, vão disputar um estilo de jogo
que ali na frente que eu acho que não dá certo eles dois. Eu não gostei dos dois em campo, eu acho que não foram bem. É tanto quando há as modificações, né, entra o Galhardo, entra o Pochettino, entra o Guilherme, então acho que o Fortaleza jogou melhor. Então o Fortaleza, assim, pelo teste que o time, com todo o respeito, sem querer menosprezar o CSA ou o Bahia, os últimos 2 jogos, mas o Fortaleza precisava mostrar em campo uma força para dar confiança ao elenco, para motivar o torcedor e acreditar que dá para chegar lá na Libertadores contra o Maldonado e fazer uma boa partida. E o time acho que mostrou. Um jogo fora contra o Bahia muito bem. E esse jogo agora contra o CSA, com todas as modificações, o time mesmo assim foi equilibrado, conseguiu se impor e conseguiu vencer. E aí depois, obviamente, quando o Vojvoda percebeu que dava para ir um pouquinho mais, colocou o Galhardo, colocou o Pochettino, então fez uma mudança, colocou o Sacha, fez as mudanças necessárias para saber, para testar, para movimentar o elenco, para ter mudanças táticas dentro de um jogo. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Um campeonato longo, uma temporada longa que tem pela frente, Brasileirão, Copa do Brasil e o principal que é a Libertadores. A gente não pode fugir disso, que sem dúvida alguma para Fortaleza esses jogos contra o Maldonado vão ser de extrema e muita importância para o Fortaleza, porque pode definir a temporada, né, para o clube. Só lembrando, contra o Maldonado, se o Fortaleza for eliminado, ele perde Libertadores e perde Sul-Americana. Nem joga nenhum nem outro. Agora, se ele passa pelo Maldonado, ele tem provavelmente o Cerro Porteño, vamos ser bem justos, tem tudo para ser o Cerro Porteño, e aí ele enfrenta o Cerro Porteño. Se passar pelo Cerro Porteño, vai para a fase de grupos da Libertadores. Se não passar pelo Cerro Porteño, vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Então, é esperar agora, o time ganha uma folga no domingo, neste sábado faz uma representação básica, só aquele regenerativo típico, ganha uma folga nesse domingo, e aí segunda-feira viaja para São Paulo, faz um treinamento lá no CT do Corinthians, depois viaja em voo fretado, né? Daqui para São Paulo faz um voo comercial pela Gol, mas lá de São Paulo para Montevidéu é um voo fretado, treina lá em Montevidéu, depois pega um ônibus, e aí sim na quinta-feira, grande jogo contra o Maldonado. Tá bom, gente? Eu acho que foi isso. Se você gostou desse comentário, se você aprovou, ou se você discordou, deixa aí seu comentário, o que é que você pensa, o que é que você acha, qual o time ideal para Fortaleza jogar contra o Maldonado. Dá um joinha, e se você não está inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, clica no sininho e ajuda a gente a produzir mais conteúdo sobre os times cearenses e sobre o futebol cearense. Grande abraço, gente. Até a próxima.